Um protozoário conhecido como ameba comedora de cérebro vive em ambientes de água doce e quente, como lagos, rios, fontes termais e piscinas paradas. Ela entra exclusivamente pelo nariz, migra pelo nervo olfativo até o cérebro, onde ela começa a destruir o tecido cerebral. Com o progresso da doença, surgem confusão mental, convulsões, alucinações e coma. A infecção avança rapidamente e o óbito geralmente ocorre dentro de 5 a 7 dias após o início dos sintomas. Mas a parte boa é que a infecção é extremamente rara. Oi, eu sou a Dai, professora de bio, e se você quiser que eu faça um vídeo sobre qualquer outro assunto, é só deixar aqui embaixo nos comentários, fechou? A água é uma substância indispensável para a vida na Terra, constituindo entre 50 a 70% da composição corporal dos organismos vivos. Sua presença e características únicas são essenciais para a realização de processos biológicos, geológicos e climáticos. A molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, unidos por ligações covalentes. Sua estrutura angular, combinada com a diferença de eletronegatividade entre os átomos, confere à água uma polaridade característica que está na base de suas propriedades excepcionais. Essa polaridade permite que a água forme ligações de hidrogênio, interações intermoleculares que influenciam na sua coesão, adesão, alta capacidade térmica e outras propriedades que sustentam a vida. No contexto biológico, a água atua como um solvente universal, meio de transporte de substâncias e reguladora térmica, além de participar diretamente de reações químicas, como hidrólise e a fotossíntese. Compreender as propriedades da água é fundamental para analisar os processos naturais e biológicos que regem o funcionamento do planeta e dos organismos vivos. A polaridade da molécula de água é uma das propriedades mais fundamentais que explicam seu comportamento químico e físico. Devido à maior eletronegatividade do oxigênio em relação ao hidrogênio, a molécula apresenta uma distribuição desigual de cargas, onde o oxigênio possui uma carga parcial negativa e os hidrogênios possuem cargas parciais positivas. Essa configuração cria um dipolo elétrico. A polaridade permite que as moléculas de água formem ligações de hidrogênio umas com as outras. Cada molécula de água pode estabelecer até 4 ligações de hidrogênio, uma configuração que explica a sua coesão elevada. Essas ligações são relativamente fracas individualmente, mas coletivamente conferem estabilidade às propriedades da água em condições normais de temperatura e pressão. As ligações de hidrogênio são responsáveis por fenômenos como tensão superficial, que permite que alguns organismos caminhem sobre a água, e pela alta coesão, que sustenta a coluna de água em plantas durante o transporte no xilema. A água apresenta uma alta capacidade térmica devido à energia necessária para para arrombar suas ligações de hidrogênio. Não, vai de novo. A água apresenta uma alta capacidade térmica devido à energia necessária para romper suas ligações de hidrogênio. O que isso significa? Isso significa que ela pode absorver grandes quantidades de calor sem sofrer variedades significativas de temperatura. Essa propriedade é essencial para a regulação térmica de organismos vivos e do planeta como um todo. O calor específico da água, definido como a quantidade de calor necessária para elevar a 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, é de 1 calgrama por grau Celsius, um dos valores mais elevados entre os líquidos. Essa característica contribui para a manutenção de temperaturas estáveis nos ecossistemas aquáticos e no corpo humano, protegendo as células contra variações bruscas de temperatura que poderiam comprometer suas funções metabólicas. Além disso, a água apresenta um alto calor de vaporização, o que torna eficiente no resfriamento evaporativo. Esse princípio é aplicado na sudorese, um mecanismo utilizado por organismos homeotérmicos para dissipar o excesso de calor e manter a temperatura corporal dentro dos limites ideais. A capacidade da água de dissolver uma ampla gama de substâncias a torna o chamado solvente universal. Essa propriedade é devido à sua
polaridade, que permite que as moléculas de água interajam com compostos iônicos e polares. No caso dos sais, como o cloreto de sódio, as moléculas de água cercam os íons individuais, separando eles e dissolvendo o composto. Essa capacidade de solvência é vital para a química da vida. No interior das células, a água dissolve nutrientes, íons e gases, permitindo sua distribuição e participação em reações bioquímicas. É muito importante a água. Além disso, é o meio onde ocorrem processos metabólicos, como a respiração celular. Nossa, eu tô cansando aqui de falar o quanto a água é importante. Bebam água. A água também apresenta capilaridade, uma propriedade emergente de sua coesão e adesão. A coesão mantém as moléculas de água unida, enquanto a adesão atrai elas para superfícies polares, como as paredes celulares de plantas. A interação entre essas forças permite que a água suba em tubos finos contra a gravidade, como ocorre nos vasos condutores de planta durante a ascensão de seiva. A água apresenta uma densidade anômala, uma propriedade que distingue de outras substâncias. Ao contrário do que ocorre na maioria dos materiais, sua densidade máxima atinge a 4 graus Celsius. Quando a água congela, eu tô muito rouca, velho. Quando a água congela, suas moléculas se organizam em uma estrutura cristalina aberta, devido às ligações de hidrogênio, tornando o gelo menos denso que a água líquida. Por isso, o gelo flutua. Essa característica é essencial. Tudo de novo. Essa característica é essencial para a sobrevivência de organismos aquáticos em climas frios. Durante o inverno, o gelo forma uma camada superficial isolante nos corpos d'água, impedindo que as temperaturas mais baixas congelem toda a massa d'água e preservando o ambiente para a vida abaixo da superfície. A água também apresenta transições entre seus estados físico, sólido, líquido e gasoso em condições de temperatura e pressão normais. Essas transições, como a fusão e a vaporização, estão relacionadas ao rompimento e formação de ligações de hidrogênio e desempenham papéis críticos no ciclo hidrológico e na regulação climática global. Essas propriedades combinadas tornam a água uma substância singular, indispensável para a continuidade da vida no planeta. E para quem chegou até aqui, você me ajudaria muito clicando no gostei e se inscrevendo no canal. Até a próxima!